Vamos falar sobre envelhecimento, saúde, qualidade de vida e longevidade. Existem muitas teorias a respeito do como e por que nós envelhecemos. Muitas delas que hoje já realmente estão comprovadas, outras nem tanto. Mas o fato é de que grande parte do nosso envelhecimento depende de nós mesmos, sabia? Porque 50% da qualidade do nosso envelhecimento está ligado a estilo de vida, 20% a fatores genéticos e 30% a fatores ambientais. Bem, muitas vezes a gente não pode mudar os fatores ambientais, tampouco a genética. Mas o nosso estilo de vida podemos mudar sim. E se tivermos um estilo de vida saudável, nós também podemos evitar que muitas das condições genéticas com que nascemos não se manifestem, como cânceres, por exemplo, doenças cardiovasculares. Então, olha, saiba que você realmente pode contribuir para retardar seu processo de envelhecimento e principalmente evitar doenças a partir do nosso processo de envelhecimento, porque o maior fator de risco para as doenças é justamente a idade, porque com o tempo nós vamos tendo alterações no nosso organismo, alterações hormonais, alterações imunológicas. A própria mudança das células faz com que, muitas vezes, estas células, como por exemplo no caso dos cânceres, elas se multipliquem com erros e esses erros acabam desenvolvendo células que se tornam então as células cancerígenas. E isto está muito ligado sim a hábitos, como por exemplo o hábito de fumar. O hábito de fumar realmente é um dos maiores gerontógenos e causadores de diversos cânceres na terceira idade. E às vezes até antes, não é? Cânceres como de pulmão, de intestinos, de mama e vários outros. Então, fumar é um dos maus hábitos que devem ser abandonados se você quer viver mais e viver com qualidade de vida, porque também o cigarro aumenta o risco das doenças cardiovasculares, como os infartos, os AVCs e diversas outras condições. Bem, em relação à alimentação, não é, que hoje é o nosso maior problema, eu creio assim, porque nós comemos muitos alimentos industrializados que contêm muitas substâncias, especialmente conservantes. E esses conservantes podem determinar, sim, alterações celulares que levem ao câncer, assim como alimentos gordurosos, não é? Gorduras de origem animal, não é? Derivados da carne, do leite, dos ovos. Esses alimentos que contêm muito colesterol podem fazer que o excesso de colesterol circulante se deposite na parede das artérias e cause o que a gente chama de aterosclerose. E isto não é nada mais é que um processo que acaba levando ao entupimento dessas artérias. Grandes artérias às vezes demoram um pouco mais até que aconteça realmente um evento cardiovascular. Mas você imagine aquelas arterinhas, as microarteríolas que a gente chama, que são células, digamos, vasinhos, né? Artérias 10 vezes mais fininhas que um fio de cabelo. Imagina. Essas artérias, microarteríolas, estão lá no nosso cérebro, por exemplo, e fazem com que percamos milhões de neurônios caso elas não estejam mais levando o sangue para que se oxigene o tecido cerebral. Então, aumentamos aí o risco de demência. Em artérias um pouquinho maiores, vamos lá, do cérebro mesmo, do coração, elas podem, fechando essas artérias, causar o infarto, o AVC e também várias outras condições, né? Vamos falar um pouquinho do excesso de alimentação com açúcar, a obesidade. Isto também pode levar, entre outras doenças, né, como o câncer, sim, também está muito ligado à obesidade, pode levar aos eventos cardiovasculares, como AVCs, infartos, angina, insuficiência renal e também o diabetes,
que é realmente uma condição que pode encurtar muito sua vida e tirar a sua qualidade de vida. Além do que, a obesidade aumenta o risco de artroses, artrites, não é? Dores nos joelhos, dores na coluna, nos tornozelos. Então, obesidade, tabagismo são dois grandes fatores para o nosso envelhecimento. E falando um pouco de envelhecimento da pele, especialmente, né, o sol. O sol, entre, né, os gerontógenos que existem, ele realmente é um poderoso acelerador do envelhecimento. Então, né, cuidar no horário que você toma o sol, do meio-dia, por exemplo, entre 10 da manhã e 14 horas, é o horário de maior incidência dos raios que prejudicam mais a nossa pele, no sentido de provocar transformações que se tornam cânceres de pele, além de envelhecer a sua pele, porque o sol, ele também faz com que se diminua a quantidade de colágeno, elastina. Então, cuide do horário que você for tomar o sol e use sempre filtro solar. Bem, agora vamos falar um pouquinho do que retarda o envelhecimento. Fazer exercício, sim, comer muitos vegetais, você já deve ter ouvido falar disso e é muito verdade, né? A mais pura verdade. Por exemplo, os estudos mostram que quem fuma e come vegetais tem 10% a menos de incidência de câncer de pulmão, por exemplo. Então, né, não vai evitar, mas já há uma proteção. E também os vegetais, além de muitas vitaminas, também contêm substâncias que retardam o nosso envelhecimento, melhoram a nossa imunidade. Então, comer vegetais é muito importante, além de, claro, ser menos calórico que carboidratos, por exemplo, e gorduras, né, fazendo com que a gente já esteja evitando a obesidade. Falando agora de um alimento que também é muito poderoso para isso, são os peixes. Os peixes que são ricos em ácido graxo ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Que são gorduras que protegem as nossas artérias, combatendo o colesterol ruim, que é o que se deposita nas artérias e causa, né, envelhecimento e problemas cardiovasculares. Falando um pouquinho agora da carne, né? Vamos cuidar um pouquinho da carne vermelha, evitar a carne assada a altas temperaturas, como o churrasco, por exemplo, né? Quanto mais alta a temperatura em que for cozida uma carne, mais ela produz substâncias cancerígenas, né? Que são os nitratos, nitritos, que também são encontrados aí, por exemplo, nos embutidos, né? Os frios, salsichas, linguiças, mortadelas, né? Esses alimentos que é aí do nosso dia a dia, do cotidiano. Pois bem, a carne vermelha em temperaturas altas ou torradas, como alguns gostam, né? Ela pode sim ser cancerígena. O açúcar, gente, é outra dica que eu quero dar para você. O açúcar, ele realmente acaba com o nosso colágeno e também com a elastina. Então, se você comer muito doce, saiba que você está acelerando o seu envelhecimento, com mais predisposição a rugas, a flacidez, não é? Além das outras condições que nós já falamos, como, né, maior incidência de diabetes. Bem, pessoal, tem muita coisa aí que a gente poderia falar, né? Poderíamos falar aqui horas sobre o envelhecimento, mas algumas dicas importantes estou deixando aí para vocês, não é? Porque são coisas diárias e que a gente pode fazer. Como se exercitar, que é tão bom, não é? A gente produz várias substâncias que também nos deixam com alto astral. São endorfinas que ajudam a tirar a dor, por exemplo, são substâncias, né, que são analgésicos naturais. A serotonina, que é um antidepressivo natural. A adrenalina, que nos deixa mais aí a milhão, né? E também aceleram o nosso metabolismo, fazendo com que se queime mais calorias, se queime gordurinhas em excesso e melhora a sua condição cardiovascular. Então, gente, exercício, vegetais, peixe, estão com tudo. Já o cigarro, a obesidade, a carne vermelha,
cozida em altas temperaturas devem ser evitadas. Também o sal, não é? Ele não é inocente, porque nós perdemos aí com o tempo 10% de função renal a cada década após os 40, 50 anos. Então, restringe o sal se não quiser ter edema, inchaços, né? Restringe o sal também por causa do seu rim, que perde função, mas que pode trabalhar muito bem até os 100 anos se você cuidar para não sobrecarregá-lo. E assim, temos muitas coisas aí que poderíamos dizer, mas deixamos um espaço aberto para que você envie suas perguntas, suas dúvidas, não é? As dicas estão aí, espero que tenham aproveitado um pouquinho, né, e que comecem a praticar, a retardar seu processo de envelhecimento, viver mais, viver melhor, evitando doenças e com muito mais beleza e alegria também.